Boa noite, meus amigos que estão me acompanhando pelas redes sociais, que estão aí para entender um pouquinho sobre o que é planejamento tributário. Algum tempo atrás eu fiz uma live falando dessa do que é o planejamento tributário, o que significa para os empresários, mas não necessariamente isso aqui é uma palestra para empresários, também para pessoas que pretendem algum dia ser empresário ou estão tentando começar agora como ser empresário. E o planejamento tributário é o primeiro passo para você abrir uma empresa. Eu vou passar depois dando uma breve explicação do que é o planejamento tributário, como funciona, os modelos de tributação, por onde sua empresa vai começar. E eu tenho toda uma série de lives gravadas no passado e que eu vou remontar ela de acordo com a necessidade do momento hoje, com as mudanças que a legislação teve nesse tempo, sobre sucessão, sobre tipo de empresa, vários assuntos que envolvem o mercado empresarial, que é um mercado que roda o país e principalmente o das pequenas empresas. Só a título de comentário, para vocês terem uma ideia, eu estou há 33 anos no ramo, pelo Escritório Central de Processamentos Contábeis. Em junho, agora, nós faremos o nosso aniversário, como se diz, né? 33 anos, a idade de Cristo, inclusive. E ao longo disso daí nós acompanhamos, além de algumas mudanças econômicas, planos econômicos, mudanças de moedas, entre outras, de todo o sistema tributário. Para vocês terem uma ideia, a microempresa em 1991 pagava 1% de imposto. Hoje o mínimo que ela começa é com 4%, ou seja, são 400% a mais do que era lá no ano de 1991. Isso é uma das mudanças que aconteceu. É a primeira nossa live no ano de 2024, no dia 10/1, para ficar registrado aqui do ano de 2024. Esse aqui é o mês branco, mês da conscientização da saúde mental, muito importante. Nós temos vários casos aí que hoje são tratados e em alusão à saúde mental. Esse é o mês de janeiro, assim como nós temos os outros meses. Temos outubro rosa, que é o mais famoso, novembro azul, o mês maio, que é o mês de trânsito, o mês amarelo. Então, cada mês hoje a gente tem uma alusão. E janeiro é o da saúde mental. Gostaria de compartilhar com vocês, aqueles que estão me acompanhando pelo Instagram, Silvio Coutro Oficial, pela minha página ou Facebook, Silvio Coutro Oficial, e o YouTube está apresentando uma estabilidade, e talvez quem quiser acessar lá, Silvio Coutro Oficial, talvez não vá conseguir, talvez vá. Nós fizemos alguns testes aqui, tem dado uma estabilidade, não sei se é um problema do próprio YouTube, isso aí depois a gente vai ver, mas vai estar disponível lá. Queria deixar um abraço aqui para algumas pessoas que já estão ao vivo aqui, o Robson Rossi, a Lourdes Montanher, o Silvio, meu xará, o Mura Silvio, o Daine Stanner, o meu amigo Cláudio Gil, o Luiz Henrique, a Lilica, o Luiz Fernando Martins, a Madá, o meu amigo Anderson Wernick, dentre outros aqui, o Bonilons, um abraço, Bonilons, o Misael, a Nádia Regina, o Sérgio, o Cristiano. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo e simultâneo. Vamos dar sequência aqui na nossa live, né? E, em primeiro lugar, agradecer aos meus funcionários do Central Processamentos Contábeis. Nós estamos lá em 32 pessoas, né, dentro do escritório, entre RH, contabilidade, departamento fiscal, departamento comercial, administração de condomínio, corpo jurídico e dentre outros, há aqui outros serviços que hoje nós prestamos no nosso escritório. Para você que queira conhecer o nosso escritório, entra lá no @CPC Escritório. Você vai ter umas informações do nosso escritório, bem como endereço. E se você estiver precisando de alguma coisa voltada na contabilidade, estamos à disposição. Tá? Vamos dar início à nossa live falando aqui sobre o planejamento tributário. Depois, no final, eu não quero esquecer, quero deixar um recado sobre o prazo de opção para o Simples Nacional. Vence agora, no mês de janeiro, dia 31 de janeiro, é o último dia para opção. Então, eu quero me manter no Simples. Perfeito. Só que você tem que fazer uma situaçãozinha lá, dar uma consultada,
ver se não tem nada pendente, se tiver, tem que verificar o que é, cumprir a exigência da Receita Federal, para você se manter no Simples Nacional ou para você migrar para o Simples Nacional. Isso aí depois também eu vou passar uma explicaçãozinha. A nossa live deverá durar em torno de 45 minutos a 1 hora, no máximo, exagerando. Eu quero passar tudo isso daí para vocês, bem tranquilinho, bem suave. E também depois isso daí vai ficar disponível para vocês novamente poderem assistir com mais calma e mais tranquilidade. E também, aqueles que quiserem, simultaneamente, vão mandando perguntas aqui que a gente vai procurar responder. Um abraço aqui ao meu amigo Alexandre Costa, que está ao vivo. E ao Ronaldo Rony também, que está falando lá do Jardim dos IPs. Ronaldo, um abraço aí para você, pessoal do time de futebol, pessoal lá do Minnesota, o André Emeriti, um abraço para todos vocês. Obrigado por estarem acompanhando a gente aqui na nossa live. Vamos lá? Vamos dar sequência aqui, então. Nós já falamos sobre as redes sociais. O que é o planejamento tributário? O planejamento tributário nada mais é do que você fazer uma opção de regime para a sua empresa. Hoje nós temos 3 regimes de empresa, de tributação, aliás, desculpa, nós temos 3 regimes de tributação e você vai fazer a opção de qual delas você vai optar. Muito embora nós temos um outro quarto, que é o lucro arbitrado, mas ele já é mais restrito. Então, eu não colocaria ele como uma opção. O lucro arbitrado ele já é uma exigência de tributação para aquele tipo de empresa. Então, ele não permite que você migre para uma das outras modalidades. Então, o planejamento tributário nada mais é do que fazer um estudo no mês de dezembro e janeiro. Você tem até o último dia do mês de janeiro para você optar o regime que você pretende ser tributado no exercício de 2024. Com isso, por que você vai fazer esse estudo? Às vezes você está num regime tributário, no outro você tem uma economia, já chegou a acontecer até de 40% de impostos recolhidos. Por quê? Às vezes você está num nível de receita, de faturamento, que não está adequado com aquele regime tributário. Então, se você migrar para outro, você terá uma economia, e hoje qualquer economia, dinheiro no caixa, logicamente que é importante e faz muito bem, não só para a gente, né, mas para a empresa, né, em tempos difíceis, as empresas que estão saindo de um processo de pandemia, que muito embora já tenhamos superado isso daí há um ano e pouco, mas ainda temos reflexos desse período, né? Foram 2 anos difíceis, períodos de portas fechadas, né? Difícil, algumas empresas conseguiram se adequar, outras não, então viveram dificuldades, algumas encerraram atividades, outras abriram, outras cresceram no mercado com a pandemia trouxe algumas mudanças, como o trabalho home office, a venda online, que deu um boom, até então a venda online no Brasil não era tão conhecida e a pandemia fez com que ela se tornasse muito popular. E hoje qualquer comércio, qualquer loja, qualquer indústria, qualquer empresa disponibiliza a venda online e isso tem trazido bastantes resultados. Então nós vamos lá, vamos falar agora do que você vai fazer nas suas modalidades de seus regimes de tributação. O MEI que está aparecendo aí na tela, microempreendedor individual, eu só coloquei aí para lembrar que existe o MEI. E depois eu vou falar alguma coisinha dele, mas ele não é um regime de tributação. Ele é uma modalidade específica para algumas situações, tá? Mas eu coloquei aí porque de repente alguém vai falar, mas e o MEI? Eu não vi você falando do MEI. Então, o MEI é uma categoria, é uma modalidade de empresa que não entra no regime de tributação. O regime dela é específico e só tem utilidade para aquilo ali. Quando você ultrapassa os limites de faturamento, aí você vai ter que procurar se enquadrar nesses regimes que eu vou te falar. Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Esses são os 3 principais adotados pela empresa. O lucro arbitrado é como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui também, porque algum empresário que tem conhecimento está assistindo e vai falar, poxa, mas cadê o lucro arbitrado? O lucro arbitrado, ele é específico, eu vou falar sobre ele lá na frente. Tá. Deu uma queda, recebi uma informação aqui que deu uma queda no Instagram, mas já está reestabelecendo a conexão, é isso aí? Técnica?
Ok? Então vamos dar sequência aí. Enquanto isso, vamos falando do ano de 2024. O governo tem algumas mudanças aí, todo mundo está sabendo já da nova engenharia tributária que está sendo criada, né? Então, acho que todo mundo está muito querendo saber sobre isso daí. Restabelecido aí? Vamos tocar? Ainda não? O governo vem fazendo, nós tivemos aprovação no final do ano agora, né? Sobre o novo modelo tributário que será aplicado no Brasil. Isso vai ser gradativamente, não deve entrar agora. Se fala muito no final de 2026, 2027, quer dizer, isso aí está sendo estendido, vai ter adequações, nós vamos estar preparando tudo isso daí, os escritórios vão estar se preparando, os empresários vão ter que se preparar, então vai haver esses regimes de tributação, nós vamos sofrer muitas alterações, né? Nós vamos entender como isso vai funcionar. Podemos dar sequência, Luan? Caiu? Então vamos pelo... Nós estamos tocando a live só pelo Facebook, caiu a plataforma do Instagram, estabilidade, isso é normal. Então nós vamos falar agora sobre o Simples Nacional, sobre o lucro presumido e sobre o lucro real. O Simples Nacional nada mais é do que aquelas empresas caracterizadas como microempresa. O que é a microempresa? A microempresa, ela tem um limite de faturamento. Além do limite de faturamento, ela tem os seus anexos. São empresas que se enquadram no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, no anexo 4. Então, cada anexo você tem uma modalidade, um regime de tributação. Mas para vocês terem uma ideia, na faixa normal, a primeira alíquota vai até R$180 mil de faturamento ano, ou seja, 4% de tributação. A segunda faixa vai de 180 a 360 mil, olha o salto que dá, de 4 vai para 7,30% de tributação. Nós estamos quase dobrando. A terceira faixa de 360 a 720 mil, nós vamos para 9,50% de tributação. A quarta faixa de 720 mil reais a 1.800.000 reais, 10,70% de tributação. A quinta faixa de 1.800.000 a 3.600.000, ou seja, 14,30%. E a sexta faixa e última, que é de 3.600.000 reais e 1 centavo a 4.800.000, ou seja, os incríveis 19%, ou seja, da sua receita 19%. Então nós começamos numa tributação de 5.940, terminamos com ela na última faixa 378 mil reais. Para vocês terem uma ideia do quanto os escritórios de contabilidade trabalham para fazer isso daí. E por que eu estou falando isso daí? Nós temos o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3, o anexo 4, e todos esses anexos, o que vai acontecer? E o anexo 5, dependendo da atividade, você tem 0,5% ainda em cima da alíquota que eu acabei de falar para você. Ou seja, a tributação passa a ser maior ainda. No anexo 2, por exemplo, a última faixa, ela atinge 30%, de 19% vai por 30%. É aí que entra o planejamento tributário. Conforme o faturamento da sua empresa vai crescendo, você tem que ir acompanhando isso daí. Silvio, mas eu posso mudar o meu regime de tributação no meio do ano? Não. Quando você inicia um exercício em janeiro, você tem que ir até dezembro. Se a sua escolha está te trazendo prejuízo, infelizmente você vai ter que arcar com esse prejuízo e perder os descontos e perder a economia que você poderia fazer. No ano seguinte, que é o que acontece agora, no mês de janeiro, você pode fazer a sua opção. Eu estou na última faixa do Simples Nacional, estou recolhendo 30% pelo anexo 1. Se eu mudar para o lucro presumido, eu vou ter uma economia gigantesca, então você migra. Só que se acontecer alguma coisa no meio do caminho e o seu faturamento voltar a cair e o lucro presumido passar a ser oneroso e você quiser voltar para o Simples Nacional, você não pode.
Então você vai ter que permanecer no lucro presumido. Tá? Pessoal, o Instagram voltou, aqueles que estão acompanhando. Então é assim, a decisão que você tomar no mês de janeiro para o seu regime de tributação, ele vai valer até dezembro. Então o que nós fazemos? Nós fazemos um estudo do faturamento que você tem. Você tem ideia do que vai acontecer com o seu ano? Se você vai manter o faturamento, se você vai crescer, se o mercado está sinalizando uma redução. Então você, olha, eu vou manter no simples, não vou mudar para o lucro presumido, ou eu vou para o lucro real, que é uma contabilidade mais complicada. Mais complicada é o modo de dizer, ela é mais exigente, mais trabalhosa, mas ela te traz ainda mais economia. Só que ela é uma contabilidade que nós chamamos dentro do escritório exposta, porque você tem que estar informando o governo constantemente de tudo aquilo que está acontecendo. Né? Você tem controles que você não tem no simples, controles que você não tem no lucro presumido, que você vai ter somente no lucro real. Tá? Então o governo praticamente tem um espelho da tua empresa dentro da Receita Federal, que são as informações, as obrigações acessórias que nós temos que cumprir mensalmente e até anualmente. Então, são várias informações que a gente canaliza para o governo, ou seja, o governo fiscaliza a sua empresa sem ele sair de dentro da Receita Federal. Nós, você empresário, nós contadores, informamos a Receita Federal de tudo aquilo que acontece com a empresa. É por isso que às vezes nós cobramos a documentação, que ela tem que estar toda bem organizada, bem detalhada, ela está de acordo com o acontecimento da empresa, para você não ser surpreendido com alguma informação errada que você passar. Se você passar uma informação errada para o contador, automaticamente o contador vai passar essa informação errada. O contador só erra se o cliente informar errado o contador. Porque o contador nada mais faz do que transmitir aquilo que o cliente passa para ele. Então nós acreditamos que tudo aquilo que vem para o escritório é a verdade, né? Que não foi esquecido nada. Também, esqueci alguma coisa, existem os procedimentos de retificações. Tá? Isso é normal. Então, mas temos que estar sempre atentos. Não podemos também ficar retificando constantemente, porque senão a Receita vai entender que você vem adulterando a sua documentação. Isso não é prudente. Então, Simples Nacional, para vocês entenderem, foi aquela situação de alíquotas que eu passei, de anexo, os aumentos que acontecem. Então, para comércio, você tem uma situação, para a indústria, você tem uma outra situação, para serviços, você tem outra situação, para serviços de profissionais legalmente habilitados, ou seja, contadores, advogados, médicos e outros, nós temos uma outra situação. Então, os anexos que nós falamos, 1, 2, 3, 4 e vai até o quinto. Então, que compõe a tributação do Simples Nacional. É aí que a gente vai fazer uma análise e vai fazer um confronto com o lucro presumido e com o lucro real. Se você tem empresa, se você está acompanhando agora, sente com o seu contador. Pergunte para ele, olha, é viável permanecer no Simples Nacional? Você já fez um estudo no lucro presumido ou no lucro real? Como é que está minha folha de pagamentos? Às vezes sua folha de pagamento é pequena e convém você mudar o modelo de tributação. Às vezes ela é alta e não compensa. O que você vai economizar de imposto do governo federal, você talvez vai pagar na parte tributária empresarial do INSS. Então, são várias análises que têm que ser feitas. Não é simples, mas é de grande valia. E é importante fazer, até para você ter ideia do que são os sistemas dos regimes de tributação. Para amanhã a sua empresa crescer, você falar, olha, eu já estive verificando como funciona cada regime de tributação. Então, você mesmo vai provocar o seu contador. E eu tenho certeza, a Sumaré tem grandes escritórios de contabilidade, tenho grandes amigos aí que têm escritório, todos eles muito bem assessorados, com profissionais altamente gabaritados que fazem isso com as suas empresas. Mas não deixe de conversar com o seu contador. É muito importante para que você tenha ideia. Eu vou falar um pouquinho agora do lucro presumido. Queria aproveitar o pessoal aí que está assistindo, acompanhando a gente aí. O Jesus Lopes, meu amigo, está aqui. A Rita Silva, a Roseli Miranda, muito obrigado. Se vocês puderem compartilhar a nossa transmissão, por favor, a gente agradece.
Estamos com um grande número de pessoal ao vivo, muito obrigado a vocês. E eu vou falar um pouquinho agora do lucro presumido, que é o segundo regime tributário. O lucro presumido nós temos 1,6% para revendas de combustíveis, 8% para transporte de cargas, 8% para atividades imobiliárias e industrialização para terceiros, 16% para demais atividades não especificadas de prestação de serviço, ou seja, não se enquadra nessas aqui, você encaixa na 16%, 32% para o transporte que não seja de cargas e serviços gerais, ou seja, um transporte específico. Também serviços de profissionais que exigem formação técnica, como contador, advogado, que está lá no Simples, dentro de um anexo, e para ele compensa vir para o lucro presumido. Ele vai entrar na alíquota de 32%, que é uma presunção de lucro líquido da sua empresa. A intermediação de negócios, ramo imobiliário, entra aqui também, a administração de bens e a construção civil e serviços em gerais. E a construção civil e bens e serviços, vale a pena lembrar que agora é uma discussão que, inclusive, nesse momento está ocorrendo dentro do Congresso, juntamente com o ministro da Fazenda, sobre a desoneração da folha de pagamento de alguns setores, e a construção civil está embutida nesses setores. O que é a desoneração? É uma forma diferente de tributar, dando incentivo na contratação e na ampliação no setor de construção civil, que é um dos setores que mais faz a nossa economia alavancar. Então, com a desoneração, que é tirar a desoneração, é a reoneração novamente, vamos dizer desse jeito, praticamente os custos das empresas da construção civil vão aumentar e vão aumentar muito. Então, o que acontece? Hoje nós temos um apartamento aí que está sendo negociado a um valor X, automaticamente ele vai ter um plus em cima, um acréscimo, porque perdeu o incentivo de subsídio dentro da folha de pagamento da construção civil. Essa é a principal discussão do momento, que inclusive o governo, logicamente que Corrombo, Codeste, que uns falam em 144, outros já estão falando em 177 bilhões, que fechou o ano de 2023, de algum lugar vai precisar tirar dinheiro para cobrir isso daí. Então, talvez seja da construção civil. E você, com isso, vai entendendo por que isso, no dia a dia, interfere e altera nos preços de valores de mercadorias, serviços, né? Então, tudo aquilo que envolve a nossa cadeia produtiva, né? Tudo aquilo que envolve. Vale lembrar que as pequenas empresas, inclusive da construção civil, hoje emprega 53%, tá, da mão de obra efetiva. Então, a maior parte da mão de obra está hoje utilizando as pequenas empresas, é onde mais se emprega. Ah, mas é pequena empresa, é o escritório do Silvio com 32 funcionários, é lá a loja na 7 de setembro em Sumaré que emprega lá 5, 7 pessoas. Então, esses pequenos comércios de varejo, prestadores de serviços, de todos os setores e segmentos, nós é que empregamos a maior parte da mão de obra produtiva na cadeia nacional. Então, por isso que nós temos sempre pessoas que defendem o pequeno comércio, facilidades, linhas de crédito, para que esses pequenos comércios cada vez mais ganhem musculatura para poder cada dia mais se fortalecer, empregar e manter os seus comércios. É muito triste quando a gente vê algum comerciante baixando a sua porta, né? Seria muito bacana que todos conseguissem competir dentro do mercado, se estabelecer e fazer com que isso crescer. Eu falo muito da cidade de Sumaré porque é uma cidade com 6 regiões, né? Todas elas com um comércio forte. Você vai na Ariacura, tem um comércio forte. Você vai no Matão, tem um comércio forte. Você vai no Maria Antônia, tem um comércio forte. Nova Veneza, na Avenida da Amizade, que se tornou um corredor comercial importantíssimo, e próprio centrinho de Nova Veneza. O centro da cidade de Sumaré, o Jardim Pisserno, que hoje é considerado uma região ali, Portal Bordon, Basilicato,
toda aquela região que compõe a parte do Jardim Pisserno, quando nós falamos, né? E ali também tem um comércio forte. Então, Sumaré hoje tem 6 regiões fortes. Logicamente que o centro se destaca um pouco mais, com algumas lojas de rede instalada, mas o fluxo na cidade toda é importante. E agora também que nós temos um shopping dentro da cidade de Sumaré, que tem ajudado bastante a fomentar também o comércio dentro da cidade de Sumaré, passou também a ser um ponto de lazer, né, para as famílias, com bastante atividades culturais, cinema, então isso é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Falando do lucro presumido, queria deixar aqui um abraço para o Davi Adário, né, Davi Adário? Tá assistindo aí, né? Tá acompanhando. Um abraço. Davi Adário é meu netinho. É isso aí, um abraço. E eu queria também aqui deixar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando, o Bruno Bertolo, meu amigo vereador Cirineu, Felipe Araújo, a Karine, o Ademir Balduino. Obrigado por vocês estarem acompanhando. E nós vamos já ver algumas perguntas aqui, olha. Pergunta do Felipe Araújo aqui, ó. Gostaria de saber se é verdade que remédio, comprovante de material escolar, etc., tem desconto no imposto de renda. Felipe, isso aí seria uma palestra específica para imposto de renda, mas enfim, eu vou dar um alô para você. Não, não tem desconto. Remédio, medicamento não tem. Agora, consultas, cirurgias, isso tem. A faculdade, quando você estuda, você paga ela particular, você pode abater no imposto de renda, mas o material especificamente não. Tá? Mas vamos lá. O Márcio William, um abraço aí, vice-presidente da Sociedade de Bairro do Jardim João Paulo II. Um abraço, Marcião. Vamos tocar aqui agora para o lucro real. O lucro real, como eu falei para vocês, é um lucro já que você tem alíquotas definidas, né? E você tem que estar com a sua contabilidade em ordem. Por exemplo, não se admite. Vou falar alguma coisa assim, bem num português para que todo mundo entenda, não técnico, mas assim, bem tranquilo. Você não pode efetuar pagamentos sem você ter a contrapartida, sem ter documentos. Então, o lucro real ele é altamente fiscalizado. Saiu R$ 1 do caixa, tem que ter a contrapartida. Seja o que for, tem que estar amarrado o documento, a informação, que isso tudo vai chegar até o governo. O caixa tem que bater, o banco, o caixa tem que bater com aquilo que você está apresentando, tudo que é verdade, os recursos que você está usando, os equipamentos que você está comprando. E aí nós estamos falando, está em destaque aí algumas coisas que são fatos, o aluguel, a depreciação, que a depreciação pode ser do imóvel, dos veículos, dos equipamentos. Então, a depreciação de tudo isso daí, próprios insumos, a mão de obra, tudo isso aí compõe o lucro real. E o lucro real, ele tem umas alíquotas diferentes, né? Uma alíquota de PIS de 1,65, que é sobre a receita bruta, ou sobre as despesas com direito a crédito, e aí você tem o saldo a pagar do PIS, tá? Ao valor a pagar. Esse é uma situação totalmente diferenciada, você não tem fechado a alíquota. O COFINS, por exemplo, que é o próximo, é 7,6%, né? Aí nós temos o COFINS sobre a receita bruta, sobre as despesas com direito a crédito, você tem que descontar o crédito. Ah, comprei mercadorias que têm direito a crédito do COFINS, você vai utilizar aqueles créditos para bater o imposto. Por exemplo, esse mês seria R$ 100.000 para pagar de COFINS. Ah, mas eu tive despesas com direito a crédito. Quanto? 30 mil. Então você vai na obrigação acessória que você vai informar o governo, olha, meu imposto é 100 mil, mas eu tenho um crédito de 30 mil, então, portanto, eu vou pagar R$ 70.000, tá? Estou fechando os números exatos para vocês terem uma razão, para vocês procurarem entender. Então, você fica com saldo a pagar. Pode acontecer de chegar a ser credor? Pode. Pode. É isso aí, Art. Pode ficar. Estou aqui com o meu chefe do departamento de contabilidade aqui na minha frente. E você pode terminar o mês credor também, você ter mais créditos do que despesa, e você utilizar
no mês seguinte. Por exemplo, eu teria 100 mil reais para pagar, mas eu tenho 110 mil de créditos. Esse mês você não vai pagar e vai utilizar o crédito no mês seguinte. Esse é uma situação do COFINS. Em relação ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, a apuração pode ser trimestral ou anual. Na segunda modalidade, você deve fazer a verificação mensal para identificar possíveis prejuízos. Nesse caso, deve suspender o imposto. Então, quando você opta pela trimestralidade, você tem uma condição. Quando você opta pela anualidade, que é nesse caso, você tem que estar mês a mês fazendo as apurações dos seus prejuízos que está lançando. Esses impostos, você precisa, dentro dos cálculos, procurar o lucro apurado. Então, para vocês terem uma ideia, mesmo no lucro real, que também é outra opção. Olha, não pode ser pelo Simples Nacional, não pode ser pelo lucro presumido, mas vai ser pelo lucro real. Também pode ser. Já vi pequenas empresas aplicando lucro real e tendo economia tributária, economia de imposto, tá? Então, tudo é uma relação faturamento, despesa, regime de tributação, aumento de receita, diminuição de receita, equilíbrio de receita. No ano seguinte, existe uma probabilidade de crescimento, então é hora de mudar. Então, precisamos estar atentos a isso aí. Essa percepção quem tem é o proprietário da empresa. Normalmente, o contador, pelo histórico da empresa, ele tem a percepção se essa empresa, no ano seguinte, ela vai decolar ainda mais, ou se ela vai manter, ou se ela vai cair. Então, o próprio histórico da empresa vai mostrando. E o mercado nosso, né? Às vezes tem setores da economia que são afetados por algum problema internacional. Hoje nós estamos refém de guerras, né? Guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo, que afetou a compra de adubos. O Brasil teve que buscar outras alternativas, que acabou encarecendo um pouco o nosso mercado. Agora nós temos a guerra de Israel, Hamas, a Palestina com Israel, ou seja, vamos falar que é o Hamas, no caso, que atacou Israel. Então nós temos um outro problema acontecendo lá. E recentemente, agora coisa de uma semana, a Coreia do Norte fazendo movimentos de guerra contra a Coreia do Sul. Então, existem mercados, isso daí automaticamente as indústrias na Coreia do Sul, elas começam a voltar sua produção interna para atender o mercado lá, e nós que dependemos às vezes de componentes, algumas coisas que são importadas da Coreia, acaba começando a afetar aqui. E muitas vezes as pessoas falam, mas a guerra é lá. Tudo bem, mas existem indústrias instaladas dentro do país, dentro do nosso país, que dependem de peças, componentes, até mesmo serviços vindo da Coreia do Sul. Esse é um exemplo, como aconteceu com a Ucrânia, com a parte de adubo. E agora, do nosso ladinho aqui, a Venezuela, a nossa saudosa Venezuela, querendo invadir a Guiana, né? Tem um pedaço de terra lá que eles estão querendo encampar, que tem uma grande reserva de petróleo, que não pertence a ela, e ela quer que é o Estribo, se eu não me engano, agora não me recordo o nome direito. E para vocês verem, isso tudo afeta e está do nosso lado. E a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. Chegou a ocupar, hoje não sei como está, sinceramente falando, mas chegou a ocupar o 4º lugar no mundo em produção de petróleo, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, é um grande país produtor de petróleo. O Brasil vem caminhando a passos largos aí no ramo do petróleo, mas para vocês terem uma ideia. Então, tudo isso faz parte, né? Então, eu estou falando para vocês, os contadores normalmente têm a certeza, e eles sabem muito, têm condições de pegar você, empresário, fazer um estudo e falar, olha, não mude seu regime, não é importante mudar, você tem uma projeção de crescimento, sua empresa vai diminuir receita, é importante você mudar, porque aqui você vai ter uma economia tributária, que normalmente tem algum setor que está em crise, para enquanto não recupera. Então, tudo isso dá para enxergar. Lembrando, mudou o regime tributário, você vai ter que cumprir o exercício inteiro. Não existe arrependimento. Começou janeiro, optou por simples, é simples. Optou por lucro presumido, é lucro presumido. Optou por lucro real, é lucro real. Não tem como mudar, tá? Isso aí só para vocês terem uma ideia de como funciona tudo isso daí. Então, para a gente
entender essas modalidades tributárias, esses regimes tributários. E, para falar um pouquinho para vocês, qual é o regime ideal para a sua empresa? É aquilo que eu falei para vocês, né? Se você perguntar o que é melhor, lucro real, lucro presumido ou simples nacional, é o que eu acabei de dizer agora na minha última fala. Você tem a percepção do que o mercado vai te oferecer esse ano. Alguns pessimistas dizem que esse ano será um ano difícil. Alguns otimistas dirão que esse ano será muito bom, muito próspero. Eu, com 33 anos de mercado, já vi várias crises, já vi vários momentos, vocês também. Nós chegamos ao ponto de ter dinheiro e não ter mercadoria para comprar, todo mundo lembra no plano cruzado, né? Foi o congelamento, a pessoa tinha dinheiro para comprar carro e não tinha carro. Tinha dinheiro para comprar carne e não tinha carne. Queria comer alguma coisa, não conseguia comprar no mercado, porque faltava. A nossa produção não atendia a necessidade. Todo mundo ficou com o poder de compra grande. E aí vieram outros planos, plano cruzado caiu, veio plano verão, veio plano Bresser, veio verão 1, verão 2, veio não sei o que lá, veio diversos planos até se concretizar com o plano real, que esse ano, ano que vem, completa 30 anos. Nós já temos hoje aí, basicamente, aí, 3, 4 gerações que não sabem o que é inflação. Eu ainda encontro gente com saudade de inflação. Eu ainda encontro. Se as pessoas soubessem o que era um pacote de arroz 5 quilos, de manhã custar R$10, na hora do almoço 12, no final da tarde 15, era uma loucura. Funcionava a maquininha de remarcação de preço, era uma loucura. Dinheiro na mão perdia valor. Se você guardasse dinheiro em casa, não tivesse aplicado, e mesmo com aplicação você perdia, aplicação você perdia menos, né? Era uma loucura total. Então hoje o Plano Real foi um plano que se consolidou no Brasil, foi implantado na época do presidente Itamar Franco, em 1993. Esse ano completa 30 anos. Veio depois o presidente Fernando Henrique Cardoso, deu sequência no plano. Aliás, ele é um dos pais do Plano Real, né? Em seguida veio Lula presidente, continua dando sequência, e o Brasil navegou aí em águas turbulentas, águas calmas nesse momento, viajou em céus de brigadeiro, em tempestades, houve de tudo isso daí. Veio a presidente Dilma depois, que criou uma instabilidade, mas o Plano Real se sustentou. Hoje, que eu acho que é uma grande base do Brasil hoje, até para nível exterior, é você reconhecer que o país é sólido, né? Hoje o Brasil tem uma economia sólida, temos nossos problemas, nossos gargalos para resolver, mas se você pegar no geral, o Brasil hoje atende a todos os mercados internacionais. E, aliás, nos anos 90, o Brasil recebeu o maior volume de investimento do mundo justamente pelo Plano Real, pela estabilidade que se ganhou, né? Então, para você ter uma ideia. Então, qual é o regime da sua empresa? É isso aí. Se você é uma empresa que trabalha com adubo, você tem que estar preparado. O agronegócio hoje está instável, porque nós dependemos do adubo que vem da Ucrânia, a maior parte vem de lá. Então, hoje existe uma dificuldade, existem embargos, existe um monte de situação, mas vai tocando. Eu dependo de componentes eletrônicos que vêm da Coreia. Com essas manobras, de repente tem a suspensão, talvez você não vai ter matéria-prima para você produzir aquilo que você vende. Então, é um alerta para você. E agora, eu aposto que nós vamos ter problema ou eu não aposto? É uma questão de sensibilidade, né? É uma questão de sensibilidade. Eu costumo brincar que a Coreia solta rojão de 3 tiros. E aí a Coreia do Sul solta o de 13 tiros. Então, fica sempre nessa situação. Mas, enfim, acaba criando uma instabilidade no mercado internacional. O próprio Japão começa a fazer manobras, a China fica alerta, porque é uma guerra que pode ter uma interferência em todos os setores aí da nossa economia. Então, para você ter maior segurança na hora de escolher seu regime, é o que eu acabei de falar para vocês. É a sensibilidade sua, você tem que conhecer o ramo seu
da sua empresa, qual é a atividade, se vai estar afetado ou não. Então, para você procurar entender. E dentro do nosso cenário de tributação, e aí você vai optar Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, basicamente, é isso que eu acabei de colocar para vocês. É você fazer um estudo. Normalmente, os contadores têm as suas plataformas para fazer um breve estudo, né, para passar para você. E você conseguir entender um pouco disso daí, que eu acho que é muito importante, né? No nosso cenário hoje, e a gente você procurar entender. Então, basicamente é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu vou falar agora um pouquinho do lucro arbitrado, né? Quando ele pode ser aplicado. Você vai ver que é um sistema que o governo implanta. Você tem inclusive tem um modelo específico só para isso daí. O que que ele é? Quando o governo acha fraude numa empresa, por exemplo, esse é um dos requisitos. A empresa vem fraudando o mercado. Recentemente, nós tivemos, na última semana de dezembro, um grupo de empresários sendo investigado, inclusive um que é no mercado aí líder em venda de suplementos, né? Foi uma das empresas fiscalizadas. Eles criaram alguns mecanismos de burlar a fiscalização, burlar a lei, de ter tributação mais barata, só que a tributação que eles optaram não cabia para a empresa deles, os benefícios que foram aplicados não eram permitidos. O que acaba acontecendo? O governo chega lá e aplica o lucro arbitrado. Ele arbitra, ele não quer saber. Então você vai pagar, quanto que é seu faturamento? É tanto, você vai pagar tanto. Normalmente chega até 45%. Só para vocês entenderem. Que o governo acha fraude, ao invés dele multar, tal, ele penaliza aplicando a modalidade do lucro arbitrado. O lucro arbitrado, normalmente, ele é usado mais no sistema financeiro, né? Ou nas empresas que estão sendo fiscalizadas e é apurada a fraude. Quando apura-se a fraude, ao invés dele penalizar a empresa, aplicar multas, ou às vezes ele aplica a multa, mas ele aplica o regime de lucro arbitrado. Ele não vai conferir nada, vai pegar a tua receita declarada, vai conferir e vai aplicar esse percentual, um desses percentuais, tá? Então, ele é muito oneroso, né? Mas ele é penalizador. Então, o lucro arbitrado, ele tem a característica e a função específica para isso daí, tá? Então, quem tem poder de fazer isso é a fiscalização. Ou então, o cara está envolvido já no sistema financeiro, a empresa dele só pode ser tributada pelo lucro arbitrado. Então, o lucro arbitrado ele é aplicado para empresas que estão usando lucro presumido indevidamente, de forma incorreta, lucro real também indevidamente incorreta, fraudando a lei, e até mesmo no Simples Nacional, tá? Então, isso daí é a base do lucro arbitrado. Ele é muito mais como um instrumento de penalização do que propriamente de tributação, tá? Para que vocês tenham conhecimento de quando ele é aplicado. Silvio, você já viu alguma empresa ser aplicado o lucro arbitrado? Não, eu nunca vi. Vi empresa que trabalha no sistema financeiro e utilizar dele porque é obrigatório. Agora, você falar que você viu uma empresa tendo isso daí, eu nunca vi. Normalmente, a fiscalização tem aplicado multas, que, aliás, nós chamamos de multas confiscatórias, que dificulta a vida da empresa, dificulta uma série de situações. São multas que saem fora da normalidade, né? Se aplicar, acho que o lucro arbitrado é mais barato, menos, menos danoso do que você aplicar a multa. Então, isso aí é uma situação que é muito difícil, mas que acontece. Queria novamente aqui só lembrar, né, eu tenho várias perguntas aqui que eu vou responder. Aqui o Ronaldo Rony fazendo uma pergunta sobre a reforma tributária. Você está falando que não é pertinente. É pertinente sim, faz parte. Nós escritórios, estamos aguardando materiais, já temos alguma coisa para a gente estudar, embora a implantação vai ser no futuro,
mas eu considero ela hoje, a reforma tributária, pior, mais cara do que ela é hoje. Nós temos alguns estudos já de alguns especialistas, né, que fala que determinados produtos podem subir até 30%, 40%, né? Aí eles alegam que pode haver a estabilidade disso daí e o sistema fiscalizatório e o sistema de arrecadação. Eu só, eu, no meu modo de pensar, me desculpe, já acompanhei vários projetos, anteprojetos de lei, de reforma tributária e tal. Inclusive, nos anos 90, nós tivemos uma campanha forte pelo imposto único, era um por todos, todos por um, 1%. Aqueles que são da década de 90 vão lembrar, o professor Marco Sintra, que foi deputado federal, que trabalhou muito em cima, debruçou muito em cima desse projeto de lei, falando do imposto único. E quando se criou o Simples Nacional, ele é uma cópia do Imposto Único. Na verdade, quando ele começou com a microempresa lá atrás, que era 1%, e hoje virou Simples Nacional e é 4%, ele fala que o Simples Nacional e a microempresa foi um estupro, essas palavras, do projeto do Imposto Único. Tá? Então, a cadeia nossa, ela é uma cadeia complexa de tributação e a reforma tributária, no meu ponto de vista, só vai servir para a máquina arrecadatória do governo. Máquina arrecadatória do governo. E com agravante, trazendo prejuízo para alguns municípios, com repasses menores do que a arrecadação de hoje. Tem município que vai quebrar. Então, tem prefeitos já prevendo o caos lá na frente. Pensando, então, o que acontece? Essa reforma tributária só tem um vitorioso nela, que é o governo federal, é o que está deixando o rombo no primeiro ano agora de 144 bilhões ou 177 bilhões. Então, essa reforma tributária, para mim, nada mais é do que você querer mascarar um déficit que você não criou controle nas contas. Nós, na nossa casa, você, pequeno empresário, que não tem benefício nenhum, não consegue suas linhas de crédito, nós ganhamos 10, temos que gastar 10. Lá ganha 10, gasta 20, não tem problema. Quem paga isso depois somos nós, com uma carga maior tributária, com mais impostos, então isso tudo faz parte. E nós somos sempre os empresários maiores prejudicados, né? Nós estamos chegando no final praticamente da nossa live, quase completando 1 hora, e tem um assunto que eu deixei que eu queria falar no final, que é sobre o MEI. Se puder voltar a tela lá no início, Luan, vamos falar sobre o MEI? É isso aí mesmo. Pode voltar. Aí, joia. O MEI, que é o microempresário, microempreendedor individual, né? O microempresário é aquela cabeleireira, é aquela sorveteria, é aquele barzinho, é aquela portinha que está começando, aquele comércio que está se iniciando, com muita dificuldade, que amanhã pode se tornar uma empresa grande, pode ser uma empresa que se desenquadre do microempreendedor para virar um simples nacional. Então, esse é o início. O microempreendedor não é modalidade, é uma fórmula que foi criada para abranger esses profissionais que estavam fora do mercado e recolher INSS. Bom, no ano, você pode faturar até R$ 81.750 e mensalmente você vai pagar de R$ 70,60 a R$ 76,60. E você pode ter um funcionário registrado lá na sua empresa e está recolhendo todos o fundo de garantia, como um procedimento normal. E tem o benefício de pagar menos impostos. Então, é um incentivo ao microempreendedor, aquele que leva a sério, leva bonitinho. Eu tenho vários exemplos dentro do meu escritório, que a empresa começou como MEI e hoje está lá, com 8, 10 funcionários, está muito bem sucedido. Então, é um importante início. E o Sebrae tem dado muito apoio para o MEI. Então, vale a pena. Eu acho que você que tem sangue de empreendedor, gosta de mexer com isso daí, é uma oportunidade. E foi criado recentemente em função de uma greve que para o Brasil, que são a dos caminhoneiros, né? Foi criado
um teto de faturamento especial que chega até 251.600 e também goza dos benefícios, né, que o anterior que eu falei para vocês, que tem um limite até 81.750, né? Então esse daí ele goza de um benefício também, e é uma fórmula e uma maneira que o governo encontrou de ajudar os caminhoneiros, aquele que é proprietário de um caminhão, 2 caminhões e tal, que se estão estabelecendo também, e tem esse limite de faturamento. Então, isso aí também é muito importante, tem ajudado bastante. Então, o governo também, às vezes, cria alguns mecanismos de ajuda, mas dificulta em outros. Então, o que eu tinha para falar para vocês, basicamente, era isso daí. Vamos ver se tem aqui, ó, mais uma pergunta, ó, do Misael. Essa reforma tributária é só para encher o bolso dos caras do colarinho branco de Brasília. Eu acabei de falar isso para vocês aqui, né? Eu não vou usar esses termos, Misael, mas a reforma tributária ela é mais onerosa. Aqui está proposta e aprovada, ela vai encarecer produtos, vai aumentar tributos e futuramente nós vamos estar preparados, todos os escritórios, de como será a remodelação de todo esse sistema, né? Então, isso aí é uma coisa que está acontecendo. Um abraço aqui também para o meu amigo Cristiano Lázaro. Ronaldo Rony, eu espero, não está dando para. Eu espero ter respondido a sua pergunta, né? Quero deixar aqui um convite já para vocês. Eu quero, na próxima live minha, que vai acontecer semana que vem ou na outra, nós vamos estar falando como você abrir uma empresa. Aí eu quero falar para você como abrir um MEI ou como abrir uma empresa. O que você tem que ter, os documentos, como proceder, como procurar um escritório de contabilidade, como se estabelecer. E eu quero mostrar para vocês e ensinar vocês. Então, aguarde, fique atento aí nas minhas redes sociais. Todo esse material que nós discutimos hoje aqui vai estar lá no meu canal no YouTube, vai estar na minha rede social para você acompanhar. E o último recado que eu quero deixar para você, empresário, que é optante do Simples Nacional. Esse mês de janeiro é o último mês para você manter a sua opção do Simples Nacional. Então peça para o seu contador, eu tenho certeza que ele já fez isso, mas não custa nada. Vai lá e pergunta para ele, pede para ele dar uma certificada. Às vezes fica uma diferençazinha de algum imposto que não foi apurado, uma coisa ou outra, e acusa um débitozinho lá. Qualquer débito você é excluído do Simples Nacional, tá? Então procure saber que às vezes pode acontecer alguma coisa, ou talvez você esqueceu de pagar a taxa municipal de licença, a taxa de instalação, e aí o que acontece? A prefeitura acusa isso daí e a Receita automaticamente cancela a sua opção. Por quê? Você tem que estar em dia ou com os débitos que você tem parcelado em dia para você poder se manter, ser optante do Simples Nacional. Então, você não pode ter débito no mês de janeiro. Tem que estar, se existir débito, você pode ir lá parcelar, nem no INSS, nem em prefeitura, nem na Fazenda do Estado, ICMS ou algum outro tributo, e nem na Fazenda Nacional, que é o Simples, PIS, COFINS, qualquer um outro imposto que seja. Então tem que estar rigorosamente em dia para você manter. Então você, empresário, que é optante do Simples Nacional, não se esqueça, o prazo para você se manter é 31 de janeiro de 2024. Portanto, veja lá se você não tem algum débito que faça você impedir de continuar no Simples Nacional. Eu vou dar uma olhada nas últimas perguntas aqui para a gente ver o que tem aí. Tem aqui o José de Almeida. O Simples, para quem está inadimplente, não tem nenhum projeto para estar liquidando essa dívida. José, se você não parcelar esses débitos, você não vai conseguir se manter no Simples Nacional. Você tem que obrigatoriamente parcelar, pelo menos pagar a entrada e, como diz o ditado, rolar essa dívida para frente. Mas nesse momento você conseguir se manter no Simples Nacional. É uma dica que eu dou, né? E vocês procurem seus contadores para poder entender. Então, se você não tem nenhuma perspectiva de melhora e está com esse problema, uma alternativa é essa daí, mas você terá que parcelar essas dívidas.
As perguntas que tiverem aqui eu não consegui responder, eu vou mandar as respostas via WhatsApp para vocês, tá? Esse material meu vai continuar no Instagram, no Facebook e no meu canal do YouTube. Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu tenho entrevistas que eu concedi, palestras que eu ministrei, cursos que eu participei, tudo voltado à parte empresarial. Então você vai lá, entra lá, @Silvio Couto Oficial. Infelizmente o YouTube hoje a plataforma estava fora do ar, nós não conseguimos, pensamos até em adiar a live, mas como nós temos a plataforma do Facebook, a plataforma do Instagram, a gente resolveu tocar desse jeito mesmo e espero na próxima o canal do YouTube está funcionando. Mais uma vez, lembrando, quero aqui deixar um abraço aos funcionários do CPC, aos meus funcionários lá, ao Ayrton, que faz parte da contabilidade, está presente aqui, estava acompanhando, não quis sentar do meu lado aqui, ficou com vergonha, né, Ayrton? Mas na próxima vai estar aqui do meu ladinho. E lembrar para vocês que esse mês é o mês branco, mês da conscientização da saúde mental, muito importante. Gente, quero deixar esse recado. As pessoas hoje em dia, depois do advento da pandemia, muitos estão com algum problema, algum distúrbio causado por esse período, principalmente crianças, né? A gente tem visto muitos problemas com crianças. Então, quando uma pessoa falar para você que está com um problema, não duvide, ajude ela. Tá? Quero deixar aqui meu boa noite para todos vocês, que Deus abençoe e que tenhamos uma excelente noite e um excelente mês de janeiro. Um grande abraço a todos.